Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com o PST e o Bloco de Esquerda pedem explicações sobre crianças detidas no aeroporto de Lisboa. Falamos do Orçamento de Estado para 2019 e da relação direta com os professores. Analisamos a entrevista de António Costa à Times, que diz que Portugal está a ter uma grande retoma. Ainda 48 milhões de dívidas em rendas sociais e na política internacional abordamos a crise entre Irão e os Estados Unidos. São estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio o Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. São então estes os temas que temos hoje, segunda-feira, em análise. Começamos precisamente com PS e Bloco de Esquerda, que pedem então explicações sobre as crianças que estão detidas no aeroporto de Lisboa. Qual é o ponto da situação, Manuel António Ribeiro? Olá, Helena. Olá aos telespectadores. Isto é um tema que se arrasta e vai se arrastando e que está diretamente ligado com a crise dos refugiados. E até vai um bocadinho ao encontro do acordo que António Costa fez com a chanceler alemã há dias, com o propósito de que os pedidos de asilo em Portugal pudessem ter outro pedido de resposta, porque nós temos cada vez mais pessoas a pedir asilo a Portugal e sempre que os pedidos de asilo são rejeitados, há ali um problema para aquelas famílias. E, em simultâneo, nós temos crianças que uma parte vem com a família, mas há outra parte. E aqui Como é que estas crianças chegam ao aeroporto de Lisboa? Em que condições? Elas chegam com famílias que depois ficam expostas à burocracia e ao processo de asilo, mas também há um outro fenómeno que ocorre e em escala, que está a ocorrer com uma frequência, que é o tráfico de seres humanos, nomeadamente com menores. Acontece, são pessoas que trazem essas crianças e que não estão documentadas nem conseguem fazer prova de relação familiar. Ora, e quando estamos perante um tráfego, é óbvio que as entidades não podem aceitar de uma forma leviana, passo a expressão, a que essas crianças possam entrar no país. Mas contraria as regras da ONU? Eu até admito que, eu não diria contrariar, mas que de facto há aqui questões que têm de ser salvaguardadas e uma delas é, sem dúvida, se trata-se ou não de tráfico de seres humanos. Ora, e só é possível aferir isso porque o controle, quando alguém chega ao CEF, o primeiro controle a ser feito é na documentação. Se não há documentação, se não há prova tem que haver aqui um processo de averiguação. Quer inclusive pedir às pessoas que provem, e vai-se dando uns dias, vai-se investigando até que as pessoas possam aferir se são ou não, ou se tratam ou não. O CEF vem dizer que tem aparecido uma série de casos de que perante crianças que estão envolvidas em tráfico de seres humanos. Agora, e de acordo, Helena, que é em que condições e que condições é que estão estas pessoas lá fechadas no centro de instalação temporária. É óbvio que os períodos de vida público são períodos exageradíssimos. Estamos a falar de crianças que estão alocadas em espaços fechados por tempos, alguns até 14 dias e outros até 30. Ora, isto estamos a falar, repare, é consideravelmente preocupante. Agora, há que não deixar de lado o controle, que tem que ser feito, tem que ser averiguado, e depois é preciso fazer o que fazer àquelas crianças, que condições dar para que elas possam estar, enquanto está a decorrer o processo de averiguação, relativamente se trata de uma criança, de uma família biológica, ou se eventualmente ou se trata de um caso de tráfico de seres humanos.
Tem sido recorrente ao longo dos últimos 2 anos estas situações, Manuel António Ribeiro? Repare, nós, para dar um exemplo, dos 1.750 candidatos a asilo, 119 conseguiram estatuto e 136 proteção subsidiária. Isto parece que não, mas são 64% dos pedidos de asilo foram rejeitados em Portugal. Ora, isto quer dizer que se são rejeitados é porque têm algo que, segundo as nossas as normas... A documentação não está de acordo com aquilo que é pedido. Como não está de acordo, o asilo é indeferido. Ora, levanta sempre a questão, e a questão humana, não é? Que é, mas não tem documentação, vamos lhe dar o asilo? Primeira questão. Segunda questão, vamos recusar, como se recusa, e as pessoas em questão têm de fazer prova dessa documentação. E assim vem a questão humana. Mas essas pessoas já não estão debilitadas, já fizeram viagens sobre viagens. Ora, há sempre depois aqui a questão humana. O que é aqui exigível era que não há asilo. Ok, mas deve-se arranjar uma alternativa. Temporária, periódica, para que estas pessoas possam ter a possibilidade, porque se deslocaram, fizeram este percurso árduo, longínquo, é porque eventualmente têm alguma necessidade. Ora, é preciso fazer, arranjar mecanismos com organizações, com instituições, de solidariedade, etc., para que possam, de alguma forma, ser mais fácil este processo não serem mantidas, retidas no aeroporto. Durante tanto tempo, que retidas, até admito que possam estar. Agora, não faz sentido estar tanto tempo no aeroporto retidas. E ao mesmo tempo também referi que é urgente, como é óbvio, é que estas pessoas possam ter um percurso o mais simplificado possível. Manuel António Ribeiro, como é que estas famílias e estas crianças saem do país de origem sem documentação? É lógico que, e por isso é que o CEF aqui levanta uma questão que é pertinente, que tem a ver com o tráfico de seres humanos. Ou seja, todos nós sabemos que com a necessidade destes seres humanos de saírem fruto de violência dos países, de perseguições religiosas, políticas, o desespero é tanto que depois aceitam tudo e mais alguma coisa. E os traficantes acabam por, diria até, apoderarem-se desta fragilidade destes seres humanos para fazer o tráfico. E então aí daí aparecer estes casos em que o CEF não consegue ter a prova de que as crianças pertencem efetivamente àquelas pessoas e depois está perante um caso, como é óbvio, não pode deixar seguir estes seres humanos com aquelas pessoas, uma vez que não têm documentação que prove este vínculo. O que leva também aqui então que o PSD e o Bloco de Esquerda peçam então explicações sobre as crianças detidas no aeroporto de Lisboa. Manuel António Ribeiro, passamos ao próximo tema e agora falamos de educação e do Orçamento do Estado para 2019. Qual é a relação direta entre os professores e o Orçamento do Estado para 2019? É uma relação difícil. É uma relação difícil, mas que... Tem implicações no Orçamento do Estado para 2019 ou pode ou não vir a ter? Eu acho que vai ser muito difícil e eu estou convencido que haverá um entendimento, não para este Orçamento de Estado, mas um compromisso para os futuros orçamentos, para o futuro, porque é óbvio que, e Mário Centeno já veio até inclusive dizer que não vai pôr em questão um Orçamento de Estado de todos os portugueses por causa, digamos, de um nicho de portugueses, que referia-se claramente aos professores. É óbvio que o que os professores reivindicam é um direito que assiste, mas não é só no caso dos professores, são várias classes da nossa sociedade de serviço público que também que têm o mesmo enquadramento. Ora, é óbvio que a partir do momento que o Estado garantisse e aplicasse esta injustiça e a pusesse em prática, havia uma série de setores dos organismos públicos que iriam seguir logo de imediato. Ora, e aqui íamos tornar as contas públicas e o Orçamento de Estado inviável. Esta é a primeira questão. Agora, é óbvio que também não faz sentido continuarmos a insistir neste confronto entre o Ministério da Educação e professores.
É óbvio que um orçamento de Estado, como o que, digamos, que está a ser planeado, porque eu acho que eu continuo a dizer que fala-se muito do Orçamento de Estado ainda, e o Orçamento de Estado ainda vai muito longe, até porque ainda não há propostas, ainda não há o esqueleto, ainda não está traçado. Agora, numa forma genérica, o Orçamento de Estado tem de ter aqui dois grandes vetores. Um é a saúde, que tem de facto a haver aqui um reforço já para o que tem existido, e aí acho que até Mário Centeno vem a dizer na sua entrevista que há esse propósito. E o outro orçamento tem que ser um investimento que seja, digamos... São os grandes pilares do Orçamento do Estado para 2019, a educação e a saúde. Sem dúvida. E estes dois pilares, a educação, ela tem feito o Governo tem feito uma série de investimentos, nomeadamente até nos manuais, na oferta dos manuais. Agora, é óbvio que, quer na saúde, quer na educação, há um outro pilar que tem que existir, que é o investimento público em infraestruturas, não naquelas infraestruturas em autoestradas, mas em infraestruturas estruturantes. E uma delas é, de facto, a reabilitação da ferrovia. É fundamental que esse investimento ocorra, seja feito e com um intuito... E que vá de encontro àquilo que são os objetivos também e as necessidades da ferrovia, tal como o Manuel António Ribeiro diz. E ao mesmo tempo também como é a necessidade também do tecido empresarial, porque o tecido empresarial e todas as pessoas que utilizam o transporte da ferrovia têm um problema, que é os tempos, os prazos e a abundância. Ora, e quem sabe, não para 2019, mas começar a pensar na ligação, no molhamento da ligação do aeroporto de Beja a Lisboa, através de uma ferrovia. Ou seja, isto não para 2019, mas pensar nos próximos orçamentos. Relativamente a 2019, acho que esses são os três grandes pilares de uma aposta firme, para que, sem descurar, diria eu, as metas, porque Portugal tem de cumprir com esse percurso para fazer face ao bom desempenho que tem tido nos últimos anos. O crescimento pode ser ténue, mas é preferível que seja ténue, mas sustentado. E depois tem que haver uma aposta firme na redução da dívida pública, que ainda acho que é, aliás, eu acho que esse que é o maior, o maior, digamos, aspecto negativo que este Governo tenha a seu cargo, que é o facto de ainda não ter conseguido baixar a dívida pública, digamos, a um valor considerável, uma vez que todos os outros fatores têm tido uma prestação feliz, nomeadamente a diminuição da taxa de desemprego, que tem vindo continuamente a baixar, o aumento do emprego e a reposição dos rendimentos às famílias. Ou seja, eu acho que sem dúvida, foram as principais, digamos, mais-valias que este Governo introduziu, e depois fruto, é óbvio, de um apoio forte do turismo que deu a essa realidade. Mário Centeno, em entrevista ao Público, diz mesmo que uma das virtudes do sistema político nacional é a capacidade de resistir às tentações de impaciência associadas ao populismo. Segundo, então, palavras aqui de Mário Centeno. Repare, eu percebo aí o que é que Mário Centeno quer referir com essa frase. Repare, como é óbvio, e ao dizer que 46 mil professores este ano vão progredir na carreira. Ou seja, isto parece que não. Por exemplo, para 2019 estão previstos 67 milhões de euros em progressões só para a carreira de professores. O que quer dizer é que, indiretamente, para os professores, mas nós estamos a fazer um esforço para, não se pode ter tudo, é o que ele quer dizer, mas que eu acho que aí é que deve haver uma negociação entre os professores e o Ministério da Educação para conseguir chegar aqui
a um entendimento. Mas também para dizer que, por exemplo, para 2018 a despesa orçamentada são 700 milhões de euros. Ou seja, isto parece que não, mas são valores que são astronómicos, mas que têm que ser pensados e repensados e muito bem analisados, sob pena de haver um desnível, um desvio igual ao que existiu no tempo da Troika, da crise, e nós voltamos a ter um país novamente aqui em dificuldades com o acesso ao crédito, com o incumprimento perante as instituições europeias, e isso levaria que Portugal teria novamente entrado no carris do incumprimento. Por isso, acho que o Orçamento de Estado deve ser um orçamento responsável, um orçamento mantendo a lógica das pessoas, uma lógica de investimento saudável e, ao mesmo tempo, de poder vir a diminuir gradualmente a dívida pública. Pegando também nas suas palavras, Manuel António Ribeiro, passamos para o nosso próximo tema. António Costa diz precisamente em entrevista à revista New York Times que Portugal está a ter uma grande retoma. Era precisamente também isto que falava, era isto que dizia. De facto, como é que podemos analisar estas palavras e esta entrevista de António Costa? Eu acho que e daí é que Mário Centeno está para António Costa, como António Costa para Mário Centeno. Acho que é aqui uma dupla. António Costa, no final do seu exercício, tem que agradecer de facto a Mário Centeno pelo excelente trabalho que ele tem vindo a desempenhar. Algumas críticas... Salvo todas as críticas que tem recebido Mário Centeno. Mas as críticas, eu acho que não vai haver nenhum Ministro das Finanças que não há de ter críticas. Mas António Costa aqui vem dizer claramente, nesta entrevista ao jornal americano, de que há de facto aqui um percurso, uma ideologia diferente do que tinha vindo a ser adotada, que era a austeridade, e veio provar que não é necessariamente haver só a austeridade que traz desenvolvimento económico de qualquer país. O outro lado também é possível, e António Costa veio dizer que é possível fazer isso, mesmo com a devolução dos rendimentos às pessoas, mesmo com um investimento saudável, podemos ter de alguma forma diminuição do desemprego, aumento dos postos de trabalho e inclusive até a própria estimulação do tecido empresarial para que possa aí sim haver a maior empregabilidade. Ora, António Costa vem dizer claramente que a solução é esta e não a que anteriormente estava estipulada. A austeridade. E dizer que... E este é também um desafio para a Europa. Portugal desafiou também aqui a Europa. Podemos encará-lo desta forma e também segundo aquilo que se pode ler nesta publicação. Houve aqui um desafio direto de Portugal à Europa e à forma como os críticos também analisavam o facto de a austeridade ser o caminho. Aliás, muito bem, Helena, é esse o pensamento. António Costa quis dar um recado à Europa, porque haviam vários países que diziam, aliás, Portugal foi condicionado a seguir o caminho da austeridade. E se nós nos lembrarmos, António Costa, quando chega ao governo, inverteu esse sentido. E disse a muitos líderes europeus que não é por aí que devemos ir. E prova agora, e pega nesta montra, de alguma forma, através deste jornal, e dizer a todos que nem só o percurso da austeridade pode trazer benefícios. É óbvio que ele quis dizer, e também disse claramente, que cortou em infraestruturas e outros gastos, ora, que seriam perfeitamente adiáveis, tendo em conta outras necessidades, outras prioridades. Ora, e foi estas prioridades que ele escolheu que são comprovadas por exemplo, um maior crescimento na última década ocorreu neste exercício deste governo. Ora, é importante agora aqui e o Presidente da República vem constantemente alertando para isto, que é importante o que é consistência. É importante não desviar do percurso, não entrar aqui em desvios, em loucuras,
e fazer, digamos, investimentos, não daqueles investimentos que depois ficam abandonados, mas sim fazer investimentos em que esse investimento traga mais-valias e que no futuro todos possamos beneficiar deles. Temos ainda mais 2 temas para analisar e começamos com os 48 milhões de dívidas em rendas sociais. Nós estamos perante 80 mil famílias em Lisboa e Porto que têm esta dificuldade, ou pelo menos este incumprimento. É óbvio que é preciso, nós estamos a falar em rendas que variam entre 82,25 € em Lisboa, 71,51 em Vila do Conde, Matosinhos 61,36 ou no Porto 56,05. Repare, nós estamos a falar aqui em rendas que é óbvio que uma grande maioria da população gostaria de as poder ter e não tem. Mas é óbvio que estes valores são praticados para pessoas e famílias muito carenciadas. Ora, o que é importante é que fazer aqui este trabalho social, este trabalho, e as câmaras têm este papel fundamental, que é pegar naquelas famílias, e eu acho que há muita coisa que poderia ser feita com as instituições, e acho que não é feita, pelo menos não é feito um plano social de integração de muitas destas famílias. O que acontece é muitas vezes as famílias são depositadas em grandes aglomerados habitacionais, colocadas lá, e há esta comparticipação de rendas baixas, e até muitas delas, segundo o que nós estamos aqui vem a público, muitas delas, e são 80 mil, nem isso cumprem. Ora, era preciso ver qual o enquadramento. E qual o enquadramento? Isto podia haver aqui uma série de possibilidades. Uma delas é, de facto, a rede social das câmaras poder criar equipas em que em cada bairro social pudesse dinamizar uma série de atividades que podiam facilmente chegar a estes valores. Repare, pergunto-lhe, pagar 82 € a uma pessoa por fazer um trabalho, a própria Câmara, as próprias instituições, não era nada outro mundo. Poderiam encontrar aqui uma solução para combater estes números. Exatamente, ou seja, a troco de fazer um serviço à comunidade, poder usufruir deste pequeno naveiro. Ou seja, há muitos mecanismos que podiam fazer face a estes casos. É óbvio que há outros que é por desleixo. Uma última nota, Manuel António Ribeiro. Há outros que é por desleixo, e esses desleixos têm que ser analisados, mas acho que a integração no mundo social, não no mercado de trabalho, porque é difícil, mas no mundo social e no associativismo, há muito trabalho que poderia ser feito e de uma forma ser compensado com estes pequenos valores. Muito bem. Passamos agora ao tema internacional. Falamos do Irão e dos Estados Unidos. Temos uma crise que nos pode levar a algo bem mais sério, Manuel António Ribeiro. Eu acho que a crise é existir líderes como estes. Ou seja, essa é a crise que é mais difícil de resolver. Trocas de palavras menos agradáveis. Impróprias, desajustadas, inadequadas e até vergonhosamente ditas por quem lideram nações com esta dimensão. Ponto final. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós já tivemos este tipo de discurso, estas palavras que existiam entre a Coreia do Norte, o líder da Coreia do Norte, e o líder, que nem sei se chama-se líder, ao presidente dos Estados Unidos, e que depois vimos em que é que acabou. Ou seja, quase que isto foi quase uma novela de Hollywood, ou seja, um filme de Hollywood. Ora, e o que está a acontecer aqui com o Irão é o mesmo registro, só que a anexar a este registro temos o Irão, propriamente dito, é uma potência que, contrariamente à Coreia do Norte, que domina um território que está altamente inflamável. Ora, para ter uma ideia, o Irão controla um espaço de percurso da rede de petróleo com cerca de 30% desse transporte. Ora, isto é um peso significativo.
Ora, o mundo do interesse financeiro também está aqui, nomeadamente do petróleo, está aqui, digamos, enraizado. Ora, com estes ataques entre o líder do Irão e o presidente dos Estados Unidos, nós estamos perante a ver quem é que diz a frase mais horrorosa, aquele que diz a palavra mais agressiva, com o intuito de que um ou outro, digamos, no seu território, passam a ter alguma notoriedade referente a. É claramente estamos aqui a extremar as posições entre o Irão e o ódio aos Estados Unidos e entre os Estados Unidos e o ódio ao Irão. Eu acho que... Estamos praticamente a para terminar, concluir, acho que a Europa tem aqui um papel fundamental e aí acho que tem que dar moderador o valor, também. E esse papel moderador para que o acordo que está alcançado, que foi alcançado por Barack Obama relativamente ao Irão, relativamente às armas nucleares produzidas pelo Irão, possa de alguma forma manter-se o mais tempo possível. Muito bem. Manuel António Ribeiro, terminamos então com esta questão dos Estados Unidos e do Irão. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até para a semana. Foram estes os temas hoje em análise. Eu regresso amanhã.